Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí. Aliás, uma continuação de uma aula. Esse é o estudo das vanguardas europeias, parte 3. Nós dividimos, em três partes o estudo dessa vanguarda. Vou colocar aqui na descrição do vídeo a parte 1 e a parte 2 para que vocês tenham a visão do todo, e possam compreender melhor essas manifestações artísticas que ocorreram e que foram de grande importância no cenário mundial. Quais são as vanguardas europeias? Eu tenho o impressionismo, o expressionismo, que nós estudamos num primeiro momento. Aliás, desculpe, me apareceu um acento indevido aqui. Nesta primeira aula eu apresentei o impressionismo, o expressionismo e falei também das artes tradicionais, como é que elas eram, para poder estabelecer um paralelo. Essa é a parte 1. A parte 2, nós vimos o cubismo e o futurismo. E agora nós vamos estudar o dadaísmo e o surrealismo. Começando então, dadaísmo é o mais experimental e o mais rebelde dos ismos, de vanguarda ligado a Tristão Tzara e Franz Picabia. Os artistas faziam obras iconoclastas, promovendo uma ruptura com os padrões e com as estéticas tradicionais. Foi muito comum a utilização de recursos como a colagem e o mad selfie, obras realizadas a partir de objetos industrializados. Isso é uma marca do dadaísmo. Destacou-se nela Cabaret Voltaire, que é um espaço de encontro entre jovens intelectuais em Paris. Foi neste local que se apresentaram as primeiras jazz sessions, sessões de jazz, música negra norte-americana. Dos destaques, um dos mais importantes foi Marcel Duchamp. Ele nasceu em 1887, faleceu em 1968, com suas revolucionárias pinturas e instalações. Talvez sua mais importante contribuição tenha sido a possibilidade de tratar a arte de forma bem-humorada, como uma coisa não séria, atitude comum às paródias e poemas piadas de modernistas como Oswald de Andrade e Murilo Mendes. Aliás, Tristão Tzara, ele nos ensina a fazer um poema. Como você faz um poema? Você vai no jornal, pega uma notícia do jornal do tamanho que você quer dar ao seu poema. Poema grande? Notícia grande. Poema pequeno? Notícia pequena. Recorta todas as palavras da notícia e coloca num saco. Sacoalha bem e vai tirando e colando, tirando e colando, tirando e colando. Quando acabar os papéis, tá pronto o seu poema dadaísta. Amores, esse poema vai ter lógica? Vai ter coerência? Mas desde quando um mundo marcado por uma guerra e por uma destruição é um mundo com lógica, é um mundo coerente? Beleza? Entenderam a proposta? Segue comigo, vamos continuar falando de dadaísmo. Olha aqui a recriação artística a partir de objetos industrializados. A fonte de Duchamp. A fonte é o mad selfie a partir de um urinol. Tá vendo? Mesmo se utilizando de outra assinatura, a escultura de 1907 pertence a Duchamp. Causou, como ainda causa, muita polêmica entre os críticos que tiveram que redimensionar, reavaliar seus conceitos sobre arte. Essa e outras obras dadaístas, feitas com o intuito de chocar, esse foi o objetivo, o público, acabaram influenciando o abstracionismo moderno, que nós vamos ver depois. Olha só, outro exemplo de obra dadaísta. Olha o que acontece. Duchamp também é uma brincadeira, uma iconoclastia, a destruição de um mito. Gente, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, o que aconteceu? Pôs barbichinha, pôs bigode na Mona Lisa, Uma brincadeira jocosa. O quadro é uma brincadeira iconoclasta a partir da pintura de Leonardo da Vinci. Essa atitude irreverente é própria dos artistas dadaístas, que acabaram influenciando vários outros modernistas a apresentarem também atitudes iconoclastas, de destruição de mitos, de destruição de aspectos clássicos tradicionais, certo? Seguindo, vamos ver mais uma? Olha aqui a colagem, tá? A coquete. Olha aqui, é isso que é o dadaísmo. Olha o ilogismo, tá vendo? O que eu tenho aqui? Essa obra, ela utiliza-se de recursos de colagem, como eu acabei de falar, muito comuns entre os dadaístas. Nela predomina um ilogismo,
que será considerado precursor da estética do sono, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o surrealismo. Um cachorro com a cabeça de um homem, um urso com a cabeça de um cachorro, uma mulher com uma máscara, uma barata, um besouro ali em cima funcionando como um sol. Então, uma colagem de objetos ali mandando uma mensagem. Beleza? Segue comigo. Olha aqui, que lindo! Jean Harp. Reflexão chama essa escultura. E o que vocês veem aqui? O que vocês enxergam? O que é refletir? Refletir é pensar, é procurar uma explicação. Olha a mensagem. Eu vou refletir, refletir, refletir para não chegar a um grande nada, porque eu não consigo ver nada com lógica ali, tá certo? O dadaísmo influenciou várias técnicas artísticas, não se restringindo à pintura. Esta escultura em bronze de Jean Harp é um abstrato, pois não tem o intuito de representar nenhum elemento figurativo. Seu nome é muito instigante, pois nos induz a essa relação com a obra. Né? Refletir para quê? Olha que fantástico. Muito bom. E agora nós vamos falar sobre o surrealismo, a estética do sono, do onírico, do ilógico. Uma das pessoas que mais influenciou o século XX foi Freud, pai da psicanálise. Com ele, iniciou-se uma nova busca de um ser humano, desvendar o subconsciente, a nossa face e tal. A partir de então, vários artistas passaram a tentar representar uma arte do inconsciente. A arte do mundo do sonho, que é o onírico, né? Uma arte que não se apoiava em princípios lógicos ou racionais. A maioria, os maiores destaques, né? Podem ser atribuídos a Salvador Dalí e René Magritte. No Brasil ficaram famosos Ismael Neri, como surrealista, Antônio Petkov na pintura, Jorge de Lima e Murilo Mendes na literatura, sem falar de Mário de Andrade com a obra Macunaíma. Totalmente ilógica, absolutamente surreal. Quando eu contar para vocês a história de Macunaíma, eu vou falar sobre esse surrealismo, vocês vão ver isso. Muito bem, aqui é uma tela, conhecendo o surrealismo, de Dalí. É linda essa tela. Aparição de rosto e fruteira numa praia. Então eu vejo o título e eu já consigo, até levada pelo título, a enxergar um rosto, uma fruteira, tá vendo? Numa praia. Só que tem muito mais coisas nesse quadro. Vocês estão vendo um cachorro? Pois é, tem um cachorro sim. Ó, ele tá aqui, ó. Ó a cabeça do cachorro. O corpo dele é a fruteira. E a parte de trás está aqui, ó, dividindo as duas praias. Que, por sinal, essa praia é também uma mesa. E essa parte traseira do cachorro lembra um avestruz, ó, com a cabeça enterrada aqui. Estão vendo? Pois muito bem. Aqui, por baixo do cão, que sempre representa as partes doloridas, o sofrimento, eu tenho pessoas na mais completa miséria. Então eu tenho a figura do cão trazida aqui na obra. Mas junto com isso, muito interessante, em todos os momentos aqui, ó, em vários momentos, eu tenho ovos esparramados. Ovos, que é símbolo da vida, esparramados aqui em toda a tela. Olha que mágico isso tudo. Neste quadro, Salvador Dalí mergulha nas profundezas do inconsciente, ao representar uma mesa que aos poucos, da direita para a esquerda, transforma-se em praia. Porém, a praia é ao mesmo tempo a pata traseira de um cão. Seu quarto traseiro também é uma rocha, separando as duas praias, a de baixo e a de cima. O corpo do animal é composto por peras em uma fruteira. Tá vendo? Ali em cima? Joia. Apoiada na mesa praia. Seguindo essas frutas da esquerda para a direita, podemos observar com clareza o perfil do animal. Tá aqui. E aí a representação, né, o sofrimento, tá, ó, tem ovo aqui, ovo aqui, ovo aqui, ovo no meio da mesa, várias partes, tem ovos esparramados, tá certo? Segue comigo, olha só essa, lição de esqui. Bom, já sei, né, pelo esqui, Mas vamos, na obra de João Miró, são comuns a confusão de traços e cores
que tendem cada vez mais ao abstracionismo. Nesse quadro, só com muito esforço conseguimos, muito mesmo, observar as figuras que estão aprendendo a esquiar. Pode-se notar nele uma mistura de dadaísmo e surrealismo. Tá vendo? Olha que obra. Eu acho uma obra bonita, né? Isso aí. Muito interessante. Tá vendo? Os esquis aqui, né? As figuras aprendendo a esquiar. A gente tem que colocar a nossa imaginação para sentir tudo isso. Essa obra toca fundo. Os Amantes, ela se chama. E a gente percebe, não só pelo título, pela posição deles, é um homem, uma mulher, eles estão muito próximos, rosto colado, tal. Só que vocês estão vendo que eles têm o rosto coberto, né, com um tipo de um pano, um saco. E o que significa isso? Que nós, normalmente, não conhecemos nem mesmo as pessoas que estão mais próximas de nós. E são essas pessoas que nos surpreendem no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Há nessa maravilhosa obra de Magritte uma análise aprofundada das relações humanas. Os amantes, como os quaisquer pessoas que se encontrem, por mais contatos que tenham, ou mais sentimentos que possam nutrir um pelos outros, nunca saberão realmente quem são. Por isso, os rostos estão cobertos. Demais, né? Linda esta obra. Linda, linda, linda. Seguindo, olha lá, falando do Magritte, é ele mesmo, o autorretrato, perspicácia. E aqui ele vai falar da passagem do tempo. Gente, ele está pintando um ovo, ele está olhando para um ovo. Mas o que ele pinta? Um pássaro, é isso aí. Perspicácia é ao mesmo tempo um autorretrato, né? Aqui vamos tirar para ver Magritte, tá ali, é ele, tá? E uma brincadeira com o conceito do abstrato, conceito abstrato e relativo do tempo. Vale a pena lembrar que foi no século XX que grande parte das ciências, inclusive os conceitos de física, foram fortemente abalados pelas teorias de Albert Einstein, certo? E quem não conhece Memória de Salvador Dalí? Gente, a memória, ela derrete, ela some, ela perde muitas vezes toda aquela riqueza de detalhes e muitas vezes ela é alimentada pelos nossos sentimentos. Mas aqui eu também tenho uma questão do tempo, relativizo o tempo. O tempo cronológico, o tempo psicológico. Gente, o tempo é um só. Uma aula, ela tem 45 minutos e ela dura 45 minutos. Mas vocês já viram que aulas de 45 minutos, às vezes, parece que são 15? E tem outras que parece que são 2 horas, mas é o mesmo tempo? Isso depende do nosso estado emocional. Tá vendo a psicanálise? Tá vendo o lado do inconsciente, do consciente, da alma tão presente? Pois é. Outra possibilidade de retratar o tempo fluindo e o inconsciente humano aparece nessa obra, uma das mais conhecidas de Salvador Dalí. Nela, os relógios aparecem flexíveis, moles, né? Como se fossem peças de pano ou plástico, sugerindo a ideia, sem acento, por favor, também é erro, da relatividade do tempo e do espaço. Tudo é muito relativo, tanto o tempo quanto o espaço são bastante relativos. E com isso, eu encerro esta aula. Não encerramos o estudo das vanguardas europeias, mesmo porque as vanguardas vão influenciar muito o modernismo. E a gente vai falar bastante sobre tudo isso ainda. Antes de ir embora, antes de encerrar esta aula, curta o vídeo. Não é inscrito no canal? Se inscreva, tá? Curta aqui, deixa o seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Espero vocês no nosso próximo encontro.